Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem o costume de desistir fácil das coisas? Eu? Nós todos. É uma pergunta para todos. Nós desistimos fácil das coisas? Quando a gente vê uma dificuldade, quando a gente vê que aquilo está ficando difícil, principalmente quando nós vamos seguir a Deus, nós temos o costume de desistir fácil, de achar que Deus não nos ama, achar que Deus está com as costas viradas para nós, que Ele não fala com a gente, que Ele não presta atenção na nossa oração. Sabe, muitas vezes a gente está vendo as coisas acontecerem e a gente ora pela recuperação, pela cura, a gente ora pelo emprego, pela melhora da vida financeira, a gente ora por tanta coisa e às vezes nós não temos resposta de Deus. E aí a nossa tendência é desistir, é parar, é nos colocar numa situação de falar: Deus não quer que eu faça isso não. Aí a gente tem essa desculpa. A gente fala que Deus não quer que a gente faça e aí a gente desiste, a gente deixa para lá. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Tiago, se você puder abrir sua Bíblia aí, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos de 2 a 4, a palavra de Deus, ela fala assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha só que interessante, né? A palavra de Deus, ela nos diz que é bom a gente passar por problemas. A palavra de Deus, ela nos diz que é bom a gente passar por dificuldade em nome de Jesus. Porque quando a gente passa por dificuldade, a nossa fé, ela é provada. E a prova da nossa fé produz perseverança. E essa perseverança não permite que a gente desista. Sabe, é justamente isso que o diabo quer de nós. Ele quer justamente colocar dificuldade na nossa caminhada, para que a gente entenda que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo não nos ama. Às vezes a gente chega a pensar que Deus tem filhos preferidos, né? Porque a gente vê as coisas acontecendo na vida de outras pessoas, mas na nossa não acontece. A gente vê outras pessoas que talvez não levam nem a vida tão correta quanto a nossa, mas são abençoados, conseguem as coisas e a gente não consegue. É interessante isso. É justamente isso que o inimigo quer. Ele quer colocar dúvida no nosso coração. Ele quer roubar do nosso coração a tranquilidade, a paz que nós temos em Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas se baseiam em coisas materiais. Às vezes um grande salário que é dado por uma pessoa, mas aquela pessoa não tem paz dentro de casa. Às vezes um emprego tranquilo que aquela pessoa tem, mas ela não tem paz. A família é toda desconjuntada. Não segue a Deus, não vai numa igreja, não pensa em Deus, não ora, não faz nada. E infelizmente a gente tem o costume de ficar olhando só para as coisas materiais, a gente tem o costume de ficar olhando para o dinheiro que não dá no final do mês, para aquilo que a gente tem vontade de comer e não come, para aquilo que a gente tem vontade de vestir e não tem dinheiro para comprar.
Mas a gente se esquece que a vida é muito mais do que isso. Sabe, essa união que nós temos em família, a oportunidade que nós temos de nos reunir, de estarmos juntos, mesmo que seja assim, numa videochamada, mesmo que seja de forma virtual, mas nós estamos juntos. Muitas vezes eu fico vendo, eu vou na casa da minha mãe, chego lá, ela tá chorando, tá triste, e eu fico pensando, meu Deus, por que que ela tá desse jeito? E aí ela fala, porque eu tô presa nessa cadeira de roda, porque eu tô com essa bolsa, porque eu tô com isso, com aquilo. E eu falo, mãe, pelo amor de Deus, dá graças a Deus porque a senhora tá viva. Mas eu preferia estar morta. Os olhos estão postos só naquilo que ela não consegue fazer. Ao invés de colocar os olhos na graça de estar viva, na graça de estar junto com os filhos, na graça de poder olhar e falar, gente, eu estou aqui, vamos viver. Não. Os olhos estão postos só naquilo que não presta. Só naquilo que não vem de Deus, só naquilo que não é agradável. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, a gente lê o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, se não desistirmos, se a gente não ficar para trás, se a gente não parar na caminhada, nós vamos colher o bem. Sabe, nós devemos fazer o bem a todas as pessoas. Não importa se elas te querem bem, se elas te querem mal, se elas te fazem bem, se elas te fazem mal. Nós temos que fazer o bem sempre. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo próprio nós vamos colher se a gente não desistir. Sabe, nós estamos passando tempo difícil, gente. Eu não sei se vocês têm observado. Olha o que está acontecendo em Israel. Olha o que está acontecendo na Rússia. Olha o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. A gente acha que essas coisas que estão acontecendo lá em Israel, elas estão longe da gente, não alcançam a gente. Mas os judeus, os cristãos lá em São Paulo, as famílias ricas de São Paulo, que são judias, já estão sendo ameaçados de morte. Já estão tendo seus filhos ameaçados de morte por pessoas que são simpatizantes desse grupo que está lutando contra Israel. As coisas alcançam a gente, elas chegam até nós. E nós precisamos entender que nós não podemos desistir, nós não podemos desistir de Deus, nós não podemos desistir da nossa salvação. Nós não podemos desistir de adorar a Deus em todo o tempo e agradecer a Deus por estar vivo, por estar com saúde, por ter emprego. Muitas vezes nós estamos sendo provados para ver como que nós agimos dentro daquilo que Deus já nos deu. E a palavra de Deus ela é clara. Se nós formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Como é que Deus vai nos colocar sobre o muito? Se quando nós estamos sobre o pouco nós desistimos, nós não somos fiéis. Como é que Deus pode confiar grandes coisas nas nossas mãos, se nas coisas pequenas nós desistimos, nós paramos, nós nos colocamos insatisfeitos? No livro de Jeremias, no capítulo 29, versículos de 11 a 14, nós lemos assim:
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso aqui é Deus que está falando com a gente. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus tem planos para nós. Planos de paz, planos de bem, plano de prosperidade. Só que nós precisamos nos colocar em posição para receber essas bênçãos. Não é reclamando, não é nos lamuriando, não é nos lamentando o tempo todo. Acreditando e confiando que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. Acreditando e confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, esses tempos, das coisas que eu tenho passado, junto com a Fátima, elas têm me ensinado muito. Sabe, a gente tem aprendido muito. Aprendido a confiar mais em Deus, aprendido a ficar mais perto de Deus, aprendido a esperar o tempo de Deus, aprendido que não é a nossa vontade, mas a dele, não é do nosso jeito, mas do jeito dele, não é no nosso tempo, mas no tempo dele. Não tem sido tempo fácil. Não tem sido fácil. Mas nós não vamos desistir. Nós não podemos desistir. Sabe, eu tenho me convencido cada vez mais de que não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora do Espírito Santo. Não existe outra forma de viver a não ser adorando, glorificando, engrandecendo o nome de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículos de 3 a 5, nós lemos assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A confiança em Deus não nos decepciona. Sabe, no nosso dia a dia, eu tenho visto isso. Deus tem cuidado dos detalhes da nossa vida, das coisas, das menores coisas. E é tão interessante que quando eu estou cansado, quando eu já estou esgotado, quando eu estou quase que querendo desistir, eu chego diante de Deus e falo: Senhor, me segura pela minha mão, Senhor, porque eu não estou dando conta. Renova as minhas forças. E é como se um ânimo novo viesse. É como se uma onda de ânimo novo viesse, retomasse e renovasse e restaurasse. E a gente vai dando mais um passo para frente. Nós não podemos desistir. A morte de Jesus naquela cruz, ela foi um preço muito alto pago para nos salvar, para nos resgatar, para nos trazer de volta para Deus,
para fazer com que a gente fosse chamado de filhos de Deus, para fazer com que a gente tivesse direito de entrar na presença de Deus e falar para Ele: papai, me ajuda pelo amor de Deus, porque está difícil. Nós precisamos cultivar essa intimidade com Deus. Deus está esperando que a gente cultive essa intimidade com Ele. A intimidade de entrar no nosso quarto, fechar a porta, nos colocar prostrados diante de Deus, seja na posição que você quiser, deitado, sentado, de joelho, em pé, não importa, mas que o seu coração esteja rendido na presença de Deus, esteja entregue na presença de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, nos versículos 35 a 39, a gente lê assim: quem nos separará do amor de Cristo? Gente, essa passagem é maravilhosa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nunca vai deixar de nos amar. Nós podemos virar as costas para Deus, nós podemos nos afastar de Deus, como o filho pródigo se afastou do pai, pediu a sua herança e foi embora. Mas chega um momento que o próprio filho pródigo entende que ele pecou, que ele não poderia ter saído, que ele tinha as coisas todas na casa do pai. Até os escravos, os servos, os serviçais na casa do pai. Tinha comida, tinha lugar para dormir, tinha conforto. E ele estava comendo lavagem num chiqueiro. Aí ele entende a besteira que ele fez. E volta. E quando ele volta querendo ser um servo, dizendo: pai, eu pequei. E o pai pega ele, abraça, troca a roupa dele, coloca um chinelo novo, coloca anel no dedo, dá uma festa para receber ele. E ele achando que ele ia ser tratado mal, que o pai ia dar uma surra, que o pai ia dar uma bronca, ia fazer alguma coisa. Não! Deus não deixa de nos amar. Deus não deixa de nos amar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nós lemos assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em Deus o nosso trabalho não é inútil. Em Deus, tudo aquilo que nós plantarmos, em Deus nós vamos colher. Em Deus, tudo aquilo que nós fizermos para Deus, nós vamos receber de volta. A palavra de Deus nos diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que nós fizermos para Deus, nós vamos receber de volta. Não podemos desistir. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, nós lemos assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação,
Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse versículo ele nos mostra que nós não devemos esperar as nossas recompensas aqui nesse mundo. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E a palavra de Deus também diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas isso não é o principal. O principal é que nós nos mantenhamos firmes na nossa fé. Que nós nos mantenhamos firmes nos valores e nos princípios de Deus. Para que a gente receba, assim como o apóstolo Paulo, a coroa da vitória quando nós chegarmos no final da nossa carreira. Nós não podemos desistir. Se você é uma pessoa que já desistiu de muita coisa na sua vida, eu te desafio hoje a você fazer um autoexame de você mesmo. E buscar dentro de você aquilo que você não terminou. E que aos poucos você venha pedindo perdão a Deus e tentando terminar aquilo que você começou e não terminou. As oportunidades que Deus te deu, você venha agarrá-las e terminar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não desista. Não desista de você. Não desista da sua saúde. Não desista daquilo que Deus tem para você. Se está ficando difícil é porque você está no caminho certo. A gente precisa lembrar que Abraão levou muitos anos para receber o filho da promessa. A gente precisa lembrar que Noé levou 120 anos para construir a arca. Nós precisamos lembrar que Moisés passou 40 anos andando no deserto para receber a terra prometida e não entrou. Ele só viu de longe. Mas todos esses não perderam a sua salvação. Não desistiram da sua vida com Deus. Não desistiram daquilo que Deus tinha de mais precioso para eles. Que é o sangue derramado de Jesus naquela cruz, o perdão dos pecados e a salvação, e o direito de sermos chamados filhos de Deus e de entrarmos para a vida eterna com Deus. Glória a Deus, aleluia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que você ama, que te rodeiam, sobre o seu trabalho, sua empresa, em nome de Jesus, que você seja tremendamente abençoado. Não desista das coisas que Deus tem para você. Não desista. Não desista. Persevere. Mantenha-se de pé. Permita que Deus segure na sua destra poderosa, na sua mão poderosa. A mão dele poderosa segurando na sua mão e te mantendo de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai.
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse momento. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Para todos sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, Senhor, glorificado seja o teu nome, Pai. Exaltado, engrandecido seja o teu nome, Papai. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Obrigado, meu Pai, por esse culto. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entrar na tua presença, Senhor, e te prestar um culto de louvor, um culto de adoração. Um culto racional, Senhor, com a nossa mente, corpo, alma, espírito, ligados em Ti, Pai. Obrigado, meu Deus maravilhoso.